Mateus capítulo 27. E aí você já guarda Mateus, que nós vamos ficar nele por um tempo. Mateus 27, versículo de 57 a 66. Mateus 27, de 57 a 66. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Eu vou pregar agora sobre um trecho da Sagrada Escritura que eu tenho certeza que é pouco pregado. Vou pregar sobre a sepultura de Cristo. Nós estamos no Sábado Santo e justamente Jesus foi sepultado. Assim como nós somos, como o ser humano deve ser sepultado depois da sua morte dignamente, Cristo também passa pela sepultura, provando que de fato era um morto que estava ali. De fato, Jesus morreu. Não é mentira. Então aquilo que nós vimos na cruz não era um teatro de Cristo. Eu não vou morrer, eu vou fingir que eu vou morrer. Jesus não fingiu que morreu. Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus não fingiu que morreu. Diga: Jesus morreu de verdade. Jesus deu a vida de verdade. Ok? E portanto, depois da sua morte, ele foi para um sepulcro. Os sepulcros daquela época eram grandes. Os sepulcros daquela época eram praticamente numa caverna, uma pedra muito grande para fechar aquele sepulcro. Claro que eu também não sei como que era o dos pobres, né? Tem o sepulcro, sempre tem o sepulcro dos ricos e tem o sepulcro dos pobres. Nós vamos ver, inclusive nós vamos ver isso, que Jesus ficou hospedado no sepulcro de um rico. Então é por isso que o dele tem uma pedra grande. Vamos ver o que Jesus vai nos falar hoje ao coração a partir dessa palavra. A sepultura de Cristo. Vamos ler todo o relato que está em Mateus 27, de 57 a 66. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado, guarda esse nome, o nome do homem é José. Tem algum José aqui? Sempre tem, não é possível? Maria e José é o que mais tem. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. O evangelho não é só para pobres, o evangelho também é para ricos. Jesus nunca condenou quem tem dinheiro. Jesus nunca condenou o dinheiro. Jesus condenava o apego a dinheiro. Jesus condenava o amor a dinheiro. Jesus condenava o que entrou no coração de Judas. Porque olha que interessante, Jesus não era rico. Mas não precisa ser rico para se apegar a dinheiro. E Judas é a prova. Judas se apega a pouca coisa. A 30 moedas de prata. Então agora nós vamos meditar um homem na Sagrada Escritura que era rico, era alguém importante. Versículo 55, olha o que aconteceu. Foi procurar quem? Pilatos. Olha que interessante, alguém que foi procurar Pilatos.
E ele foi para quê? E pediu-lhe o corpo de Jesus. Veja, não estava nada programado. Os discípulos que deviam estar preocupados, onde é que nós vamos colocar ele? E agora? Não sei o que, eles estão tudo longe, correram tudo com medo. José de Arimateia pede o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-lhe. José tomou o corpo e envolveu num lençol branco. Gente, olha o prazer que este homem teve. O corpo de Cristo foi dado para José de Arimateia. Eu nem tinha pensado nisso, mas assim como o padre na missa diz assim: eis o corpo de Cristo. E você recebe ou em sua boca ou em suas mãos o corpo de Cristo. A mesma coisa agora acontece com Pilatos, com José. José, eis o corpo de Cristo. Claro que eu não sei o que Pilatos falou, mas José recebe o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo estava bonitinho. O corpo de Cristo estava como? Muito sangue, esbofeteado, sujo. Devia estar uma chaga só. Não era aquele corpo que você via um machucadinho na bochecha, o outro você via não sei na onde, não. Era um machucado só. Ele, que José faz? Envolve ele num lençol branco. E o depositou num sepulcro novo. Vai pegando tudo isso. Eu vou meditar tudo aqui com vocês hoje. Que tinha mandado talhar para si na rocha. Então onde é que Cristo foi sepultado? Na rocha. Gente, eu não sei quem aqui já teve essa experiência. Eu já tive a graça de entrar algumas vezes dentro deste lugar que Cristo ficou. Vocês não têm noção. O sepulcro de Cristo existe até hoje. E você poder entrar lá dentro. Hoje em dia se celebra a missa dentro do sepulcro. A Igreja Católica celebra a missa todos os dias lá no sepulcro. Depois de colocar Jesus lá no sepulcro, o que aconteceu? Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá. Eu quero que as mulheres, tem mulher aqui hoje, sim ou não? Vocês não tem jeito, vocês ficam lá, ó. Os homens tudo com medo, os homens fugiram tudo, e quem está lá? Vocês são guerreiras, vocês são guerreiras, vocês não arredam o pé, vocês não arredam o pé. A gente fala muito da força masculina, mas a mulher tem uma força que muitas vezes não é física, mas é uma força espiritual. E são vocês que sustentam muita coisa dentro da casa de vocês, dentro da família de vocês, dentro do casamento de vocês. Os homens correram tudo. Ei homem, ei, nós é fraco, ei, nós é mole, é mole. Tem homem aí do seu lado, fala, é mole. Está com medo. As mulheres ficaram lá. Versículo 61, leia aí o texto. Maria Madalena. Interessante que essa Maria Madalena é aquela mesma da qual saiu quantos demônios? 7 demônios.
Ela, depois que encontrou Cristo e Cristo expulsou os demônios dela, ela nunca mais deixou Jesus. Assim deve ser a nossa vida. Depois que a gente encontra, a gente não pode largar mais. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte o túmulo, chorando, velando, amando. Diga comigo: chorando, velando, amando. Quando alguém é muito especial para você, você fica lá no túmulo velando, não fica? No dia seguinte, e outra coisa, para pensar numa coisa aqui. Quantos anos Maria Madalena conviveu com Cristo? Se muito 3, se muito 3, talvez 2, talvez 1, não sei. Tão pouco tempo, aquele homem foi capaz de marcar a vida de toda aquela gente. Porque quando você é intenso, quando você é de verdade, você não precisa de muito tempo para marcar a vida de alguém. No dia seguinte, versículo 62. No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos. Aí essa raça foi lá para a casa de Pilatos fazer protesto. E disseram-lhe: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor, Jesus Cristo, aquele impostor. Pergunta a vocês: Jesus Cristo é impostor? Impostor eram eles. Aquele impostor disse enquanto vivia. Eles se recordavam e ficaram com medo agora. Olha isso. Depois de... Eu quero que vocês leiam rápido, alto aí. Depois de 3 dias ressuscitarei. Mas será que eles acreditavam nisso? É claro que não. Se até os discípulos não acreditaram, se até os discípulos tiveram dificuldade, ainda mais esses homens de coração fechado. Mas qual era o medo deles? Versículo 64. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. É muito melhor mesmo que seja guardado. Bota a guarda lá. Bota a guarda lá para eles verem. Bota a guarda lá para eles serem as testemunhas do que vai acontecer. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos, e esta última impostura seria pior que a primeira. Então qual é o medinho deles? Os apóstolos vão vir aqui, vão roubar e vão dizer que o homem ressuscitou. Então, para a gente evitar isso, coloca guardas. Para nós foi melhor, diga para mim comigo, para nós foi melhor ainda. Pode colocar quantas guardas quiser, porque Cristo vai ressuscitar. Porque se Ele falou, Ele não é homem para mentir. Se Ele falou que vai ressuscitar no 3º dia, Ele vai ressuscitar ao 3º dia. Respondeu Pilatos: tendes uma guarda, ide guardai-o como entendeis. E aí Pilatos ainda faz uma coisa boa: vão vocês guardar, vocês não têm guardas? Vão lá, é melhor até que sejam os seus guardas, olha lá, é bom que sejam os seus. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra. A pedra não era só pedra, ela era selada. Para abrir não era tão fácil. E colocando guardas. Então asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. Entendido até aqui, sim ou não? Agora, o que significa tudo que você leu? Prepare-se para desvelar a Sagrada Escritura agora, diante dos seus olhos. São João Crisóstomo,
Este era José de Arimateia, que vinha ocultando o seu discipulado até então. Interessante, a gente não via falar de José de Arimateia. Por que nós só vemos até agora? Porque só agora ele teve coragem. Até porque ele era um homem importante. Então é como se ele viesse ocultando isso. Porque tem muita gente até hoje que tem medo de dizer que é cristão, tem medo de dizer que é católico. Então às vezes lá no seu trabalho ninguém sabe que você vai para uma igreja. José de Arimateia, ele ocultava até então que era discípulo. Agora, porém, ele se tornara muito ousado após a morte de Cristo. Diga comigo, antes, José de Arimateia se ocultava. Talvez por medo, falta de coragem. Mas agora, ele é um homem de muita coragem. Era bem visível, membro do conselho e muito distinto. Era um homem importante, membro do conselho. Disso se vê que era um homem de coragem especial, pois expôs-se à morte, assumindo a inimizade de todos por seu afeto por Jesus. Aquele homem agora se expõe. Eu não vou mais me esconder. E agora todo mundo que tem raiva de Cristo pode ficar com raiva dele, sim ou não? Todo mundo que matou Cristo agora pode ficar com raiva dele, não importa. Agora José de Arimateia não tem medo, ele não se oculta mais. Ele não tem medo de causar inimizade com as pessoas. Aliás, eu quero que você entenda isso também. Eu e você não temos que ter medo de causar inimizade com o mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro, disse Jesus. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. Ou seja, José de Arimateia não estava mais preocupado com o ódio do mundo. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, você não deve se preocupar com o ódio do mundo, porque você segue Jesus. Se você segue Jesus, ame Jesus, e deixe o mundo para lá, e deixe o mundo falar, e deixe o mundo espernear, e deixe o mundo te odiar. O importante é Cristo te amar, e você amar Jesus. Pronto, está ótimo, está ótimo, está ótimo, está ótimo. Ele não apenas ousou perder o corpo, mas não desistiu até obtê-lo. Ele ficou enchendo o saco de Pilatos. Não foi só um pedido simples, ele pediu de verdade. Fez mais do que receber o corpo e sepultá-lo com esplendor, ele o depositou em seu próprio novo túmulo. Esse túmulo era para ele, era para a família dele, era para ele, e ele entrega um túmulo que ninguém tinha usado. Um túmulo novo para Cristo. E assim José mostrou tanto o seu amor quanto a sua coragem. O que José mostrou? Amor e coragem. Quem ama tem coragem, porque diz a palavra que o amor lança fora todo medo. Esse amor Deus está esperando de mim, está esperando de você. No mundo de hoje, nós precisamos ter coragem para amar Jesus Cristo. Quem ama tem coragem de amá-lo. Isso não aconteceu aleatoriamente nem sem propósito. Aconteceu para que não pudesse haver suspeita sem fundamento de que outra pessoa ressuscitara em seu lugar. E para ficar claro, José era um homem respeitado, é no sepulcro dele. Por isso que não é no sepulcro de qualquer um que Cristo foi depositado, para que depois não viesse conversinha dizendo que ele ficou no sepulcro de qualquer um e armaram.
Tudo foi pensado pelo céu, pela providência de Deus. Amém? São Jerônimo, José de Arimateia é mencionado como um homem rico. Não porque o escritor do Evangelho quisesse vangloriar-se de que muitos ricos e nobres eram discípulos de Jesus. Então, na época, não seguia Jesus só pobres, seguia Jesus muitos ricos. Aliás, diz a Bíblia em Lucas, que eram mulheres ricas que patrocinavam o ministério de Jesus. Mulheres ricas que davam dinheiro para os apóstolos comerem, para a hospedaria dos apóstolos. Eles viajavam muito e precisavam do dinheiro. Então Lucas, os evangelistas não fizeram isso para se vangloriar, mas sim para mostrar porque ele pode obter o corpo de Jesus de Pilatos. Então por que o autor de Mateus está falando que ele era rico? Para você entender o porquê que ele conseguiu isso de Pilatos. Pois os pobres e obscuros não tinham direito nem de se aproximar de Pilatos. Você acha que um pobre ia conseguir se aproximar de Pilatos, sim ou não? Jesus vai usar de um rico, porque somente ele conseguiria a atenção de Pilatos. O representante do poder romano. Então Pilatos, um homem grande daquela época, não ouviria pobres. Deus então, pela providência, escolhe José de Arimateia, um homem rico que era um discípulo oculto até essa hora. Você está entendendo, sim ou não? Aqui eu quero falar uma palavrinha para os ricos, se é que tem rico neste lugar, ou em casa. Deus tinha uma missão especial para José. E Deus só podia, essa missão, só um rico foi capaz de conseguir. Existem algumas missões que Deus quer dar a vocês, que têm muitas posses. Existem coisas que vocês podem fazer que o pobre queria fazer, mas não tem condições. Ricos, deixa Deus falar com vocês e mostrar o que o seu poder de influência no mundo pode trazer de benefício para a fé e para a humanidade. José de Arimateia deixou-se usar por Deus. Use toda a sua riqueza para guardar a fé. Use toda a sua riqueza para guardar Deus, e não só para usufruir as coisas deste mundo. Amém? Ricos e pobres, sirvamos a Deus, cada um do seu jeito, com a capacidade que tem. Orígenes, ele o envolveu em um lençol limpo e o colocou em um túmulo novo. Diga comigo, lençol limpo, túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido sepultado, preservando assim o corpo de Jesus para a sua ressurreição gloriosa. Mas penso que esse lençol tornou-se muito mais limpo a partir do momento que cobriu o rosto de Cristo. Se aquele lençol já era limpo, agora ficou mais, porque tocou o corpo de Cristo. Existe uma mulher na Bíblia que acreditou que se ela tocasse só na roupa de Cristo, ela ficaria curada, e ela foi. Imagina você poder tocar o corpo de Cristo, igual eu e você tocamos em todas as missas. Todas as missas. Pois o corpo de Jesus reteve a sua própria integridade, mas na morte, de tal modo que limpou tudo quanto tocou e renovou até o novo sepulcro escavado na rocha. Tudo que Jesus toca se torna purificado, a não ser corações muito fechados a Ele. São Jerônimo, podemos ver a partir do sentido espiritual das Escrituras, que o corpo do Senhor não deve ser envolto em ouro, nem em joias de seda.
nem em joias e seda, mas em linho puro. Também pode significar que aquele que envolveu Jesus em linho limpo é quem acolheu com mente pura. Então esse linho puro, esse lençol branco, é porque quem o acolheu com mente limpa, com coração limpo. Seu corpo foi posto em um túmulo novo, para que não se imaginasse depois da ressurreição que outro corpo ali sepultado é que se levantara. O túmulo novo, porém, pode também significar o útero virginal da Virgem Maria. Era um útero que ninguém habitou, somente Cristo. A grande pedra foi posta na entrada do túmulo para mostrar que ele não poderia ser aberto sem o auxílio de diversas pessoas. Era impossível um homem sozinho sair de lá. Era impossível. Você está entendendo, sim ou não? Mateus 27. Aliás, antes, deixa em Mateus e vamos já para Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo de 4 a 5. Orígenes diz: dizemos, pois, que aquele que disse, e agora leia Romanos, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Somos feitos o mesmo ser com ele, uma morte semelhante à sua, seremos igualmente por uma comum ressurreição. Eu quero ler esse texto também no final da minha pregação. É o mesmo que agora é sepultado depois de Cristo e com Cristo no novo túmulo espiritual aberto na rocha. Além disso, todos os que são sepultados com Cristo no batismo, para que também ressuscitem com ele do novo túmulo, pertencem ao primogênito dentre os mortos, que tem a primazia em todas as coisas. José não rolou várias pedras diante da entrada do túmulo, mas uma só grande pedra. Essa pedra era maior que o poder dos que espreitavam, mas não maior do que o poder dos anjos que desceram do céu, removeram a pedra e sentaram-se sobre ela. Essa pedra poderia ser grande, pesada e precisaria de muitos homens, mas para os anjos foi fácil. Os anjos rolaram aquela pedra e ainda sentaram em cima dela. Pois todas as coisas que cercam o corpo de Jesus são por isso mesmas limpas e novas, e não apenas grandes, mas grandíssimas. Agora vá na sua Bíblia, em Mateus capítulo 27, versículo 61. Mateus 27, 61. Leia comigo. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas de frente do túmulo. São João Crisóstomo diz: para que propósito as duas Marias ficaram do lado do sepulcro? Pergunta para o Frei, qual é o propósito das duas mulheres na entrada do sepulcro? Essas mulheres ainda não conheciam plenamente a sua grandeza. Haviam trazido ungüentos, aguardavam junto ao túmulo para que, caso a loucura das autoridades se aplacasse, pudessem ir cuidar do seu corpo. O que elas queriam? Se der e eles abrirem, a gente quer embalsamar o corpo de Cristo, passar óleos, aromas, a gente quer cuidar do corpo dele. Elas são ousadas, elas estão lá para isso.
Mulheres, vocês têm esse carinho especial. Cuidar das coisas do Senhor. Vedes a coragem dessas mulheres. Essas mulheres são corajosas, sim ou não? Vede quão profundo é o afeto delas. Vedes a sua generosidade para prover. Vedes a sua nobreza de ânimo até a morte. Nós homens, imitemos essas mulheres. Tem homem aqui? Levanta a mão os homens, sem medo aí. Nós homens, imitemos essas mulheres, diz São João Crisóstomo. Aplauda essas mulheres. Porque o que essas mulheres ensinam, segundo São João Crisóstomo? Que em tempos de provação não se abandona Jesus. Em tempos de provação não se abandona Jesus, como muitos fizeram. Homens. Não dá, homem, para seguir Jesus. E a primeira dificuldade. Ah, hoje não vai dar para missa não, amor. Por quê? Marcar o futebol bem hoje, amor. Pois você deixa esse futebol, seu homem, e vai cumprir seu compromisso com Cristo, que é mais importante. Ou marque em outro horário. Nós homens, imitemos as mulheres. Elas arriscaram a vida por Ele mesmo, quando Ele estava morto. Assim como gastaram tudo para Ele quando vivo. Essas mulheres não largavam do pé de Jesus quando Ele estava vivo, e não largaram do pé de Jesus quando Ele estava morto. Isso nos ensina que a gente não larga do pé de Jesus por nada e para nada. Amém? Ergue tua mão direita e diga: eu não vou largar os pés de Jesus por nada. Amém. Dá um Mi maior. E aí você já vai pular. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Elas estavam assim. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor. Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar. Nada mais vai ocupar meu coração. Elas estavam assim, apaixonadas. Nada vai tirar os meus olhos de ti mais. Maria Madalena, não vou olhar mais para demônio nenhum. Só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Amém? Já lemos Mateus, agora vamos para Marcos. O mesmo relato. Marcos capítulo 15, versículo 42. Marcos capítulo 15, versículo 42. Quando já era tarde, era a preparação, isto é, a véspera do sábado. Gregório Nazianzo diz: ontem o cordeiro foi imolado. Nós estamos no sábado santo. Ontem o cordeiro foi imolado. E os umbrais marcados com sangue, enquanto o Egito chorava por seus primogênitos. Mas o anjo exterminador e a sua espada temíveis e aterradores passaram por cima de nós, pois estávamos protegidos pelo precioso sangue.
Neste dia nós saímos inteiramente do Egito e do faraó, seu tirano cruel, e de seus opressores. Olha que bonito, Gregório dizendo para nós: ontem nós saímos da escravidão, ontem nós saímos do Egito, ontem nós saímos do poder do faraó. Em outras palavras, ontem nós saímos do poder dos demônios. Fomos libertos de trabalhar com tijolos e palha. E ninguém nos impede de celebrar a festa de nossa passagem, nossa Páscoa, e de celebrá-la não com o fermento da malícia e da maldade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ontem eu fui crucificado com Cristo, e hoje eu sou glorificado com Ele. Ontem eu morri com Ele. Ontem eu morri com Ele. Hoje eu recebo a vida com Ele. Ontem fui sepultado com Ele. Hoje eu ressuscito com Ele. Amém? Diga você agora comigo: ontem eu morri com Ele. Recebo a vida com Ele. Fui sepultado com Ele. Ressuscito com Ele. Vamos agora para Lucas, que também narra esse evangelho. Lucas 23. Lucas 23. De 50 a 53. Havia um homem por nome José, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Olha que bonito, esse era José. A Bíblia está dizendo que era um homem reto, a Bíblia está dizendo que era um homem justo, e que não concordou com o que os seus colegas fizeram. Então imagina, aquilo que eu meditei com vocês no início era verdade. Ele ia ficar mal com os amiguinhos dele. Azar, azar. Chegou a hora de mostrar que eu sou cristão. Originário de Arimateia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Efrém, o sírio, diz: Maria representa Eva. Diga comigo: Maria representa Eva. E José, o outro José. Ei, o que você acabou de falar? José representa outro José? Que José? O que José, será que é o José do Egito? Ou é o José pai de Jesus? E o porquê que o José de Arimateia tem a ver com o pai de Jesus? Aquele que pediu seu cadáver também se chamava José. O José anterior era um homem justo que não denunciou Maria publicamente. José também na Bíblia é chamado de um homem justo. José de Arimateia, homem justo. A Bíblia acabou de nos dizer que ele não concordou em matar Cristo. José não concorda em publicamente denunciar sua esposa. O outro era também um homem justo porque não consentiu com os detratores. Então, de um lado, José não concorda em denunciar Maria. Do outro lado, José não concorda com seus detratores. Para que ficasse claro que o Senhor foi confiado no início a alguém que tinha esse nome, e quando ele nasceu, ele permitiu ainda que alguém com esse nome o preparasse para o sepultamento quando estava morto. Olha que lindo. No nascimento de Cristo, um José justo cuida dele. Na morte de Cristo, um José justo para cuidar dele. É lindo ou não é tudo isso?
Diga para quem está do seu lado, isso não é coincidência. Tudo é a providência. E olha, se a gente parar para pensar, o pai de Jesus já havia morrido, provavelmente. José já havia morrido. Porque não há nenhum relato que ele não estava na cruz, não é possível que José não estivesse lá. Provavelmente ele já tinha morrido. E Deus dá a Jesus um outro José, para cuidar da sua sepultura. Esse nome recebe a plena recompensa por servi-lo em seu nascimento na caverna e por ter servido seu cadáver no túmulo. Então no nascimento é um José que cuida, e no sepulcro é outro José que cuida. Amém? Máximo de Turim, ele diz: não houve menos glória no túmulo de José recebendo o Senhor do que no seio da Santa Maria que o gerou. Que comparação pode haver entre o seio e o túmulo? E agora, Máximo de Turim vai começar a fazer uma comparação do túmulo com o ventre da Virgem Maria. Já que um trouxe um filho de suas entranhas mais íntimas, enquanto o outro apenas lhe deu um local de sepultamento, ela ofereceu o lugar secreto de suas partes mais íntimas ao Salvador. Ele não negou a ele o lugar secreto para o seu próprio corpo. Então, de um lado, Maria ofereceu o seu ventre virginal. Do outro lado, José de Arimateia oferece o seu sepulcro virginal. Ela envolveu o Senhor em faixas quando ele nasceu. Então, quando Jesus nasce, o que Nossa Senhora faz? Coloca faixas em Jesus, para protegê-lo do frio. E José o envolveu em panos de linho quando morreu. Ela ungiu seu bendito corpo com óleo. Ele honrou com especiarias. O serviço de cada um é semelhante e o amor de cada um é semelhante. Portanto, a recompensa de cada um também deve ser semelhante. Mas há essa diferença. Um anjo chamou Maria para o seu serviço. Então, a diferença em uma que acolhe Jesus quando nasce, no seio virginal, o outro acolhe Jesus quando morre. Então é nesse sentido que ele está comparando. Uma acolhe quando nasce e cobre com faixas. O outro acolhe quando morre e cobre com linho. A diferença é que Maria foi chamada para esse serviço através de um anjo. E José de Arimateia, através da sua própria justiça. Por ser um homem justo, a sua própria justiça o cobra isso. Olha para quem está do seu lado e fala: você está entendendo ou não está entendendo? Você está entendendo que as escamas vão caindo dos nossos olhos quando a gente vai lendo a Bíblia desse jeito? Máximo de Turim continua. Vejamos por que colocaram o Salvador no sepulcro de outro em vez do seu próprio. Por que colocaram Jesus no sepulcro de outra pessoa e não no seu próprio sepulcro? Colocaram-no no túmulo de outra pessoa. Aliás, antes de eu responder, veja se o irmão que está do seu lado sabe. Pergunta para ele: por que no túmulo de outra pessoa e não no túmulo dele? Quem souber essa, eu dou um ovo de Páscoa. Com foto junto. Quero ver agora, quero ver. Por quê? Eu não consigo escutar. Mas quem está do lado escutou.
Se ela acertou, vocês me avisam. Ele morreu e foi sepultado no corpo de outra pessoa, para mostrar que ele morreu para a salvação de todos, e não pela salvação dele. Ele morreu pela nossa salvação. Ele morreu pela tua salvação. Ele morre e é colocado no sepulcro de outra pessoa, para mostrar que ele veio salvar os outros dos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Amém? Acertou ou não? Ó. Não vou dizer nem ótimo não, seria tranquilo. A morte não simplesmente lhe ocorreu, mas beneficiou a nós. A morte de Cristo beneficiou você. Por que deveria ele, que não tinha a sua própria morte em si, ter seu próprio túmulo? Por que ele vai ter o seu próprio túmulo se a morte não tem poder sobre ele? Você tem seu próprio túmulo que você vai ficar lá. Ele não. Por que deveria ele, cuja morada permanecia nos céus, ter um lugar de sepultamento na terra? Por que ele ia ter um sepulcro dele, se a morada dele não é aqui, a morada dele é nos céus? O meu reino não é deste mundo, mas o meu reino é nos céus. Por que ele precisaria de um túmulo? Por apenas 3 dias? Ele vai querer um túmulo para ele por apenas 3 dias? É igual você pegou uma pousadinha aqui na Canção Nova, não é sua, você vai voltar para casa, porque por apenas 1 semana, apenas 3 dias. Ele não ficou tanto deitado como morto em um sepulcro, mas descansou como alguém que dorme em uma cama. Cristo, na verdade, não morreu como todos morrem. Ele simplesmente ficou deitado 3 dias como numa cama. O próprio curto período de tempo certamente indica sono em vez de morte. Um túmulo é a morada da morte. Cristo, que é a vida, não precisava de uma morada para a morte. Cristo, que era a vida, não precisava de uma morada para a morte, por isso não teve túmulo próprio. Nem ele, que vive para sempre, quereria uma habitação de falecidos. Depositamos corretamente esta vida em nosso próprio túmulo, para que enquanto ele dá a vida à nossa morte, possamos ressuscitar com ele dentre os mortos. Amém? Que coisa linda. Orígenes. Seu nascimento foi mais puro do que todos os outros, já que não nasceu da forma comum, mas nasceu de uma virgem. Diga comigo, Cristo nasceu de uma virgem. E para nós católicos, veja, para nós católicos, virgem antes do nascimento e depois, ela continuou virgem. Então seu nascimento foi mais puro do que todos os outros, já que não nasceu de forma comum, mas de uma virgem. Em seu sepultamento, o novo túmulo onde depositaram seu corpo também indicava simbolicamente sua pureza. Ele não foi construído a partir de pedras recolhidas de várias partes que não possuíam unidade natural. Foi escavado e talhado de uma rocha, unida em todas as suas partes. Olha que coisa bonita. Assim como ele veio num seio puro, ele volta num seio puro, no seio da terra. Amém? Máximo de Turim. Bendito é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo bem alto: bendito é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que no nascimento sai do seio de uma virgem e na morte é colocado no sepulcro de um homem justo. Claramente este corpo é bendito. A virgindade o trouxe à luz e a justiça o reteve.
O túmulo de José o manteve incorrupto, assim como o seio de Maria o preservou inviolado. Em ambos os modos a impureza humana não o tocou, e em um a corrupção da morte não o feriu. De todo modo, a santidade e a virgindade são conferidas a esse bendito corpo. Um novo seio concebeu, e um novo túmulo encerrou. O seio é o seio do Senhor, é virginal. O túmulo é virginal. Não deveríamos talvez dizer que o próprio túmulo é um seio, pois de fato há uma grande semelhança. Assim como o Senhor saiu vivo do seio da sua mãe, também ressuscitou vivo do túmulo de José. Cristo sai vivo do seio de Maria, e Cristo sai vivo do túmulo de José. Tem semelhança ou não tem? Muito. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu nunca imaginei que túmulo tinha a ver com ventre. Mas em Cristo, diga para ela, mas em Cristo, tem tudo a ver. Assim como nasceu do seio para pregar, agora ele renasceu do túmulo para evangelizar. O último nascimento é mais glorioso do que o primeiro. O primeiro concebeu um corpo mortal, mas o último trouxe à luz um imortal. Já não morre mais. Após o primeiro nascimento ele desce ao Hades, mas após o último nascimento ele retorna aos céus. O último nascimento é mais sagrado do que o primeiro. O primeiro manteve o Senhor de todo mundo encerrado no seio por 9 meses. Quanto tempo ele ficou no seio de Maria? Mas o último conservou no ventre do túmulo por apenas 3 dias. O primeiro ofereceu esperança a todos de modo mais lento. Foi um modo mais lento, 9 meses. O último ergueu a salvação para todos de forma bem rápida, 3 dias. Faz assim comigo: 1, 2, 3. Vocês não vão esperar mais. 3 dias eu vou ressuscitar. Sagrada Escritura é linda, sim ou não? Dá um beijo na sua palavra. Por que o Frei está te... Veja que o acampamento inteiro foi com os padres da igreja. Eu estou lendo padres da igreja. O que são padres da igreja? Padres do primeiro século. Não necessariamente foram santos. Por exemplo, Orígenes não foi santo, mas é considerado um grande padre da igreja. E qual é a riqueza dos padres? É que eles viveram muito perto de Jesus Cristo. Entenderam? Eu estou lendo gente aqui que viveu 100 anos depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo. Imagina você nascer 100 anos depois de Cristo. Está tudo muito fresquinho. Então esses homens conseguiram captar coisas que depois de 2025 anos é difícil. Então nós estamos voltando às fontes, amém? João 19, já lemos Mateus, já lemos Marcos, já lemos Lucas, vamos para o mesmo relato em João. João capítulo 19. João 19, versículo 38. O que está escrito aí? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, e aqui se confirma, então antes ele tinha medo, agora não tem mais. Nessa quaresma, muita gente que rezava com a gente estava com medo de ser cristão, e agora não tem mais. Estão indo até para as praças públicas agora levantar o terço.
Onde já se viu? Antes tinha medo, agora não tem mais. Rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Veja que ele rogou, ele teve que insistir. E Pilatos só daria para uma pessoa de muita importância, não daria para qualquer um. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. São Beda, foi ordenado pela providência que ele fosse rico, para que tivesse acesso ao governador. Tem pessoas que têm determinados acessos, e Deus precisa tocar o coração dessas pessoas que têm determinados acessos que outros não têm. E a vida é assim, meu amigo. A vida é assim. Foi ordenado pela providência que ele fosse rico, para que tivesse acesso ao governador, e justo. Veja que ele não fez, José não ofereceu dinheiro para Pilatos. Então ele era rico, ele podia chegar lá para Pilatos e falar: se você me der o corpo de Cristo, eu dou para você muito dinheiro. Não tem suborno. Ele era justo. E justo para que fosse digno do encargo do corpo do Senhor. A providência só daria o corpo dele, de Cristo, para um homem justo. Amém? Deus não deixaria que o corpo do seu filho fosse dado para um ímpio. João capítulo 19, versículo 39. Quem vai aparecer aqui é outro que seguia Jesus às escondidas. Quem apareceu aí? Nicodemos apareceu. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus. De noite, para ninguém ver. Para ninguém ver o nosso bate-papo. É outro. Levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Homens ricos, mas que se encantaram com a riqueza de Cristo. Porque você pode ter muito dinheiro, filho, seu dinheiro diante de Cristo fica pequenininho, porque Cristo é a maior riqueza que a gente possui nessa terra. José e Nicodemos o sepultaram. Então Nicodemos, seu companheiro, então enquanto muitos iriam odiá-lo, Nicodemos se une a ele. Deixa eu falar uma coisa para você. No segmento de Cristo, muita gente vai se afastar de você. Deixa que eles se afastem. Respeite eles. Não foi você que os rejeitou, foram eles que te rejeitaram. Mas saiba que de Deus vai te dar novos amigos, para que caminhem lado a lado com você, para seguir Jesus. Jesus dá para José. Aqui não tem Caifás, aqui não tem aquela galera do Sinédrio, mas aqui tem Nicodemos. Deus vai te dar novos amigos, e amigos que pensam como você. Porque o que é um verdadeiro amigo? Aquele que odeia as mesmas coisas que você, e aquele que ama as mesmas coisas que você. Este é o verdadeiro amigo. Eu odeio o pecado, meu amigo também. Eu amo a Cristo, meu amigo também. Ele ama as mesmas coisas que você, ele odeia as mesmas coisas que você. São João Crisóstomo. Nicodemos também o assiste e fornece um sepultamento custoso, pois ainda estavam dispostos a pensar nele como um mero homem. E trouxeram aquelas especiarias cuja natureza especial é preservar o corpo por muito tempo. Veja, era amor, mas não é que eles acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Porque isso que eles estão trazendo é para manter o corpo por muito tempo. E Jesus só vai ficar ali quanto tempo? Só 3. Não vai nem cheirar mal. E não permitir que rapidamente se corrompa, o que foi ato de quem não imaginava nada grandioso a seu respeito. Ainda assim, demonstraram muito afeto amoroso.
Mas como é que nenhum dos 12 veio? Pergunta agora para o Frei, mas Frei, cadê os 12? Sei lá. Nem João, nem Pedro, nem qualquer outro discípulo mais destacados. Cadê os discípulos? 2 mulheres, José, Nicodemos. Se alguém diz que foi por medo dos judeus, então José e Nicodemos, mesmo com medo dos judeus, vão. Agora os apóstolos não vão, porque estão com medo dos judeus. Pois José também era, diz, um discípulo às escondidas por medo dos judeus. E ninguém pode dizer que José agiu assim porque agora não temia mais o poder deles. Antes ele veio a despeito do medo. Ou seja, José enfrentou o seu medo. Porque coragem é ir com medo. Mas João, que estava presente e viu-no expirar, João estava aos pés da cruz, não fez nada do tipo. Parece-me que José era um homem de alta posição, como se percebe pelo funeral e conhecido de Pilatos, e por isso obteve a graça. Então o sepultou não como um criminoso, mas com magnificência à moda judaica, como alguém grande e admirável. Aplauda José de Arimateia. João 19:40. João 19:40. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com panos, com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Jesus foi sepultado como um judeu, como ele era. Santo Agostinho, ou melhor, Orígenes. Se ainda vives para o pecado, você não pode ser sepultado com Jesus, nem posto em um novo túmulo, pois o teu homem velho ainda vive e não pode andar em novidade de vida. Só pode se sepultar com Cristo quem quer uma vida nova. Sepultar com Cristo significa que você morre para o pecado. Só entra no sepulcro um morto, e só entra no sepulcro com Cristo quem morreu para o pecado, e eu quero uma vida nova. Eu pergunto para todos que estão aqui, vocês querem entrar com Cristo no sepulcro, sim ou não? Você quer entrar com Cristo no sepulcro, sim ou não? Então você terá que morrer. Morrer para o mundo, morrer para o pecado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, deixa em João, que nós vamos voltar a João. Romanos capítulo 6. Orígenes continua: portanto o Espírito Santo foi cuidadoso em transmitir pelas Escrituras que era um sepulcro novo, em que Jesus foi sepultado e que ele foi envolvido em um pano de linho limpo, fê-lo para que todo aquele que deseja ser sepultado com Jesus pelo batismo saiba que nada do estado antigo deve ser trazido ao túmulo novo, nada de impureza ao pano de linho limpo. Está ficando claro isso, sim ou não? Então aquele que quer ser sepultado com Cristo deve deixar o pecado morrer dentro de si. Então vamos ler agora Romanos capítulo 6, versículo 4. Leia comigo. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte. Ei, o apóstolo Paulo está falando que fomos. Diga comigo, fomos.
Olha para quem está do seu lado e diga: fomos. Em português, o que significa fomos? Diga para ele: eu e você. Nós todos que estamos aqui. Na verdade, Paulo está falando para os batizados. Então vamos fazer uma pergunta mais específica. Levanta a mão aqui quem foi batizado. Todos vocês foram batizados? Então fomos. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida. Para que você foi batizado? Para viver uma vida nova. Diga comigo, bata no seu peito e fala: eu fui batizado para viver uma vida nova. Então os batizados que não estão vivendo uma vida nova, está certo ou está errado? Diga mais uma vez: eu fui batizado para viver a vida nova. Então veja, eu e você hoje estamos sendo chamados a entrar dentro do sepulcro com Cristo. Só entra dentro de sepulcro gente morta. Cristo entrou no sepulcro porque estava morto. Então eu só posso entrar no sepulcro com Cristo se eu tiver morto. Vamos para o Romanos capítulo 6, você já está com ela aí? Versículo 11. O que está escrito aí? Eu quero que você leia bem alto. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Mortos para o pecado. Alguém chamou você para pecar, sabe aquela brincadeira de vivo ou morto? Você já brincou? Vivo ou morto? Então quando alguém chamar você para pecar, você fala: estou morto. Vamos beber muito essa noite até a gente cair? Estou morto. Vamos rezar um rosário na madrugada? Estou vivo. Você chegou em casa cansado. Aí não tem ninguém, mas o capetão ele sempre está. Diz a Bíblia que o diabo rodeia você como um leão que ruge. Ele anda ao seu redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Chegou cansado do trabalho, tomou um banho, deitou na cama, pegou o celular. Aí começou a aparecer umas coisinhas indecentes, tanto para homens quanto para mulheres. Aí você tem que olhar para o seu celular e falar: para essas coisas eu estou morto. Para assistir uma coisa de Deus, estou vivo. Para o pecado eu estou morto. Para Deus eu estou vivo. Porque as pessoas que dizem assim para o pecado: bora pecar? Bora, estou vivo. Tá nada. O salário do pecado é a morte. Então na verdade você morreu. E aquele que agora para o pecado disse: estou morto. Ah, agora você está vivo. Quem morre para o pecado na verdade está vivo. Quem vive para o pecado na verdade está morto. E isso está escrito também aí na sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23. Leia aí. Aliás, vamos desde o versículo 22 ao 23. Romanos 6, 22 a 23. Leia comigo bem alto. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda essa palavra. João capítulo 19,
João capítulo 19, versículo 41. O que está escrito aí? No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim. Havia o quê? Havia o quê? E no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Gente, por que Cristo teve que ser... Essa está mais fácil. Por que Cristo teve que ser sepultado num jardim? São Cirilo de Jerusalém. No paraíso, em um jardim, houve a queda. Agora, em outro jardim, se deu a nossa salvação. Num jardim, o ser humano morreu. No outro jardim, Cristo vai ressuscitar todos os que creem em seu nome. João capítulo 19, versículo 42. João 19, 42. Foi ali que sepultaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Orígenes, e aqui eu termino. Certamente, se ninguém ainda havia sido posto ali, homens e mulheres foram depois postos ali. Pois este é o significado para quem o considera com atenção. Aquele que disse: fomos sepultados com Cristo pelo batismo e ressuscitamos com Ele. Diga comigo: eu ressuscitei com Cristo. Não há mais morte para aqueles que estão em Jesus Cristo. Foi bonito meditar sobre o sepulcro, sim ou não? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. O que todo esse evangelho mostrou para nós hoje? Se a gente pudesse resumir: amor. O amor de José, o amor de Maria Madalena, o amor de Maria, o amor de Nicodemos, o amor. É assim que eu e você devemos amar Jesus. Deixa eu lembrar vocês mais uma vez, porque alguém pode dizer assim: ah, mas se eu estivesse lá, eu também estaria lá. Se seu amor fosse grande, talvez você estaria lá também. Mas não se esqueça que o corpo de Cristo você tem nas suas mãos, na sua boca, toda vez que você for a uma missa. Quando você vai na missa, o mesmo corpo que José colocou no túmulo é o mesmo corpo que você coloca na sua alma. O mesmo. Porque aquele corpo é corpo, sangue, alma e divindade. Amém? O mesmo. Aliás, isso aqui é pensamento meu, tá? Talvez a gente tenha uma dignidade até maior, porque Nicodemos pega um corpo morto e a alma de Jesus está lá no corpo. Já está lá na mansão dos mortos. Nós ouvimos isso no credo. A gente professa que Cristo está na mansão dos mortos.
Porque o que é a morte? É a separação do corpo e da alma. E onde está a alma de Jesus? Levantando os mortos. Levantando os mortos. Então quando Nicodemos, cadê minha equipe aqui? Ô Camila, traz para mim o itinerário, por favor. Então quando Nicodemos pega o corpo de Cristo, ele está pegando só o corpo de Cristo. E você, quando na missa pega só o corpo de Cristo, sim ou não? Você toma o corpo, o sangue. Aliás, se a gente parar para pensar mais, naquele corpo já não tinha mais sangue, porque diz a Bíblia que ele jorrou todo o seu sangue. O seu corpo lá dentro já não tem mais sangue. O que eu estou querendo dizer? Que a graça que a gente tem é a graça de ter o corpo, sangue, alma e divindade. Amém? Quando você for para a missa, quando você for na missa, eu quero que você preste atenção no que o padre diz para você, ou o ministro. Ele precisa levantar a hóstia e dizer a você: eis o corpo de Cristo. Não é a mão, não é só a mão, é todo o corpo de Cristo. Não é eis a bolacha de Cristo, não é eis qualquer coisa de Cristo, é eis o corpo, eis o sangue, eis a alma, eis a divindade. Amém? Por isso o carinho que José envolveu o corpo de Cristo, o carinho que Nossa Senhora envolveu o corpo de Cristo, é o carinho que eu e você também temos que cobrir o corpo de Cristo. Por isso a importância de irmos na missa com o coração puro. Hoje nós vamos participar da missa mais importante do ano. Ela vai durar 3 horas, cheia de mistérios. E o que o Senhor mais anseia em cada missa é habitar o teu coração. Não participe mais da missa de qualquer jeito. Ah, mas esse padre não prega bem. Não tem problema. O que talvez você não colheu naquela missa, você medita depois. Você procure outro sacerdote que explicou melhor aquele texto, mas não fica preso à homilia do padre que não foi boa. Fica preso e focado em Cristo, no corpo de Cristo. Não importa o padre, não importa a igreja. O importante é que seja a tua igreja católica, apostólica, romana. O importante é que seja um padre católico, apostólico, romano, que celebre o rito dignamente, seja um padre validamente ordenado e pronto. Foque em Cristo. Ah, mas está fulano de tal, está lendo na missa, ela não era digna de ler na missa. E quem é você para ficar julgando quem é digno, quem não é digno? Olha a roupa que fulano de tal veio para a missa. E quem é você para avaliar o grau de conversão que essa pessoa tem, se ela está entrando na igreja hoje? Para de ir para a missa preocupado com tantas coisas e de esquecer o principal. Você foi ali para amar Jesus, e não como Nicodemos, somente para envolver Jesus, colocá-lo no lugar e ir embora. Na missa, você pega o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, coloca num sepulcro que é você, e ali você guarda ele. E agora ele não te deixa, e você também não deixa mais. E ali você o ama, e ali você o adora. Que graça que nós temos.
E o corpo de Cristo vai ficar em você até aquelas espécies durarem em você. 10 minutos? 15 minutos? Não importa. O tempo que ficar, o corpo físico, aproveite. Amém? Diga comigo, eu preciso aproveitar mais a Santa Missa, a comunhão, a ação de graças. Ah, mas eu estava na missa e comungamos e logo o padre já começou a falar e logo já vieram avisos, eu não consegui adorar. Tá bom, termina a missa, você fica. Enquanto todos vão embora, Jesus está no meu sepulcro, no sepulcro do meu coração. Eu não sou obrigado a ir, eu posso ficar e adorar um pouco mais o meu Jesus. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu, ser todo Jesus, tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Jesus estava com o seu corpo deitado, mas onde estava a sua alma? Estava lá na mansão dos mortos. Eu vou reler o que a gente já leu hoje no Rosário. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio, uma grande solidão, um grande silêncio porque o rei está dormindo. Diga comigo, o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. Eu fico imaginando esse encontro. O homem que pegou o fruto proibido, a mulher que pegou no fruto proibido e colocou todos nós na desgraça. O pecado que gerou a morte de todos. Cristo foi lá para puni-los. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. A vitória dele era a cruz. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração. Adão fala: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito. E tomando-o pela mão disse: acorda, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, Adão, que por tua causa me tornei teu filho. Por tua causa eu me tornei teu filho,
por ti, por aqueles que nasceram de ti. Agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, saí, e aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque eu não te criei para isso. Eu não te criei para você permanecer na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, levanta-te, obra das minhas mãos. Quem fez Adão? Com suas próprias mãos. Diz a Bíblia que ele modelou com as suas próprias mãos o homem. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó imagem minha, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te e vamos sair daqui. Olha para quem está do seu lado e diga: teu lugar não é a mansão dos mortos. Diga, vibra com ele e fala: teu lugar não é a mansão dos mortos. Levanta-te e saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti, eu em você e você em mim, somos uma só indivisível pessoa. Por ti eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti eu, Senhor, tomei a tua condição de escravo. Por ti eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixastes o jardim do paraíso. Ao sair de um jardim eu fui entregue aos judeus, e num jardim eu fui crucificado. Vê o meu rosto, Adão, vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza que se corrompeu. Vê minhas costas e as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz. Como é que estavam as mãos de Cristo? Pregadas. Diga comigo: as mãos de Cristo estavam pregadas na cruz, por causa de ti. Como outrora estendestes a mão levianamente para a árvore do paraíso. Então Adão estende as mãos para a árvore do paraíso, as suas mãos estavam muito soltas, e agora Deus prende a mão dele na cruz por amor a ti. Quero te louvar, te seguir.
meus olhos de ti. Vou me apaixonar. Outra vez. Dá para ser melhor que isso. Vai, que o meu viver. Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar. Meu coração. Coloca a mão no seu coração. Eu tenho recebido muitos testemunhos dessa quaresma. Muitos que alegram meu coração de verdade. Principalmente os de conversão. No tempo que eu estou aqui, eu já ouvi vários. Mas hoje uma pessoa me disse o que eu queria que acontecesse no coração de todos. Ela me agradeceu dizendo assim: eu quero agradecer. É uma pessoa de igreja. Mas ela disse: eu quero te agradecer porque esses 40 dias me fizeram amar mais Jesus do que antes. Amar mais. E é por isso que a gente faz essa quaresma. Para os que não amam, comecem a amar. E para os que já amam, que amem mais. Amém? Eu não sei de que lado você estava, se dos que não amavam ou dos que já amavam. Mas de uma coisa certa, eu passei a amar mais Jesus do que antes. Eu estou falando de mim agora. Eu amo mais Jesus do que quando essa quaresma começou. Eu vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Quem quer mais de Deus? Vai! Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Ele é o que é seu. Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Vai, canta. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Para um pouquinho, para um pouquinho. Nós vamos cantar mais uma vez essa parte. José de Arimateia era o quê? Rico. O que um homem rico quer fazer com um homem morto? Ele percebeu que a sua maior riqueza era Cristo. A maior riqueza dele não estava nos bancos da época. A maior riqueza dele estava dentro de um sepulcro. Cristo. E agora nesse refrão, a gente vai cantar assim, ó. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. E mais que as riquezas. José de Arimateia cantaria essa música. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Meu Deus, explode canção nova. Eu preciso mais. Eu preciso mais. Eu preciso mais.
Aquelas mulheres, Maria Madalena e Maria, elas sentaram na frente do túmulo, esperando se alguém abriria para elas cuidarem do corpo de Cristo. Senta aí no seu banquinho. E com certeza elas ficavam assim: de ti preciso, mais que tudo nessa vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. És, sou todo teu. Só o tecladinho. Você fica imaginando isso? Você consegue imaginar? Fica imaginando que você está diante do túmulo agora. E elas ficaram ali amando Jesus, velando Jesus. E elas se perguntavam: mas como é que a gente vai viver sem o Senhor? De ti preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. És, sou todo teu, Só as mulheres: de ti preciso, de ti preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. És, sou todo teu. Vocês representaram Maria Madalena e Maria, e nós diante do túmulo os homens representando José e Nicodemos. De ti preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, sou. Pensa agora, quantas vezes você deixou Jesus por causa de um passeio? Sabe quantas pessoas hoje, católicas, cristãs, católicas, deixaram esse feriado para ir descansar, curtir? E não é errado descansar, e não é errado curtir, se é um curtimento bom, saudável. Mas onde Cristo espera hoje os católicos? Na vivência da Semana Santa, na Santa Missa, na missa mais importante do ano. Quantos estarão perdidos nas suas riquezas mundanas, supérfluas, passageiras? E garanto a vocês, vocês se desgastaram para buscar Deus. Não só vocês que estão aqui, mas eu digo no mundo todo tem cristãos que se desgastaram essa semana, dormiram pouco, fizeram jejum e aquela coisa. Meu Deus, um feriado assim, rezando, jejum, procissão, madrugada. Vocês estarão mais descansados do que aqueles que descansaram sem Cristo. Porque eles perceberão que a alma deles voltou pesada, porque não adianta descansar o corpo se não descansar a alma. E você está um trapo, 40 dias acordando numa madrugada. Fisicamente, eu, Frei Gilson, estou um trapo, mas a minha alma está mais viva do que nunca. A tua alma está mais viva do que nunca. Agora a gente vai levantando e cantando. Eu preciso mais, vai. Eu preciso mais.